Ora, bom dia a todos. Espero que tenham tido uma boa Páscoa, que tudo esteja bem, aliás, uh, com todos vós e com as vossas famílias. Assim, vou hoje gravar mais um pequeno vídeo para a disciplina de liberdade cívico-política. E hoje vou falar sumariamente de um tópico que tem vindo a ser falado nas notícias e que é um tópico da atualidade e que nos vai acompanhar por muitos e muitos anos. Tenho esse feeling. Que é a questão da ascensão da China nesta primeira metade do século XXI. Ora, fazendo um pequeno ponto, a China, ou a República Popular da China concretamente, como se devem recordar, já devem ter lido acerca disto, nasceu em 1949, depois da vitória da Revolução Comunista liderada pelo Mao Tse-tung, durante longas décadas a China foi um país relativamente atrasado, não só por decisões da liderança do país e perseguição aos grupos que tinham ideias no sentido de reformar economicamente o país, etc. Mao Tse-tung, enquanto esteve vivo, nunca foi fã por um lado do capitalismo, por outro lado da vida das cidades. Ou seja, para Mao Tse-tung o ideal chinês era o camponês chinês. Quando ele morreu, ele foi sucedido na liderança por um indivíduo que provavelmente todos ainda se devem recordar o nome dele, chamado Deng Xiaoping. Esse indivíduo, o Deng Xiaoping, quando assumiu o poder na China, basicamente criou um sistema chamado Um País, Dois Sistemas, que atualmente é o sistema que existe em relação a Hong Kong e Macau, tendo sido aplicado em termos políticos. No caso de Hong Kong, acho que foi em 1996 ou 97 que a soberania foi transferida para a China. No caso de Macau foi em 1999. Mas inicialmente esse sistema não era um sistema para ser aplicado em termos políticos, era um sistema para ser aplicado à economia. E o que é que isto dizia? Que basicamente a economia chinesa passava a permitir a entrada de capital estrangeiro no país, embora limitado, que começava a permitir a privatização de algumas empresas estatais que não eram fundamentais para a economia e começava a deixar entrar capital privado nessas empresas. Ou seja, este modelo Um País, Dois Sistemas é basicamente, por um lado, manter todas as premissas do modelo precedente, ou, aliás, antecedente, perdão, do comunismo. Por outro lado, admitir determinadas situações do capitalismo a entrarem na economia, nas empresas chinesas. É daí que vem verdadeiramente a ascensão da China como grande potência, porque embora estatisticamente não seja considerada neste momento ainda a segunda superpotência do mundo, embora já tenha lido artigos que a consideram, não tenho dúvidas nenhumas que neste momento a China é a segunda superpotência do mundo. Não arrisco dizer que seja a primeira,
porque apesar de também não ser grande apreciador do sistema norte-americano, mesmo assim prefiro ter um mundo liderado pelos Estados Unidos do que pela China, mas vamos ver como é que no fim desta pandemia se essa estatística não acaba por se alterar. De todas as maneiras, isto foi o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping deixou o poder já não sei quando, mas acho que foi no fim dos anos 90. Depois foi sucedido por dois líderes que não são relevantes aqui para a equação, chamado Jiang Zemin, que foi o indivíduo que teve na entrega de Macau, e se não me engano o Jintao, acho que era assim o nome do indivíduo, que teve lá antes do atual, que é o Xi Jinping. Ora, o presidente Xi Jinping é um indivíduo que vem na linha daquilo que já foi imperadores da China Imperial, que eram, vamos dizer, mais agressivos em termos da sua política externa ou da projeção do poder da China no exterior. Não foram muitos os casos históricos da China de indivíduos que de facto fizeram isso, mas uma realidade é indiscutível. Quando esses indivíduos, como o Xi Jinping, focaram a sua atenção no exterior, basicamente fizeram tremer o mundo, porque não só em termos de poder, da projeção do poder militar, mas também em termos da projeção do poder económico, do poder comercial, etc. Eles acabaram por exercer uma hegemonia enquanto o regime deles, ou seja, enquanto a pessoa foi viva. Isso aconteceu não em muitos casos na história chinesa, mas aconteceu pelo menos em 3 4 casos que agora me venham à mente. Um dos primeiros casos foi no século VII depois de Cristo, se não me engano. Foi quando estava uma dinastia imperial chamada a dinastia Tang a governar a China e que basicamente iniciou uma política de conquista territorial na Ásia, e praticamente chegando ao Mediterrâneo Oriental. Só não conseguiram chegar ao Mediterrâneo Oriental porque foram derrotados pelos chineses. Perdão, pelos muçulmanos, numa batalha em que os muçulmanos, aliados com outros povos da região, impediram o avanço chinês em direção ao Mar Negro, e consequentemente eles acabariam por chegar ao Mediterrâneo Oriental. Outro período de que já devem ter ouvido falar foi durante o período da dinastia Ming, em meados mais ou menos do século, na transição da primeira metade para a segunda metade do século XV, em que nós tivemos a chamada Frota do Tesouro, em que foi uma grande armada montada por um imperador chinês, posta sob o comando de um almirante chinês chamado Zheng He, que basicamente terá explorou todo o Pacífico, o Índico, terá estabelecido colónias chinesas nas Filipinas, na Birmânia, na Índia, em Sri Lanka, na África Oriental. Ou seja, foi um momento em que a China de facto exerceu uma hegemonia naval nesta região do Pacífico, antecipando-se ou em paralelo àquilo que nós portugueses estávamos a fazer na descida da costa ocidental africana. A nossa sorte, embora há quem diga que não, que os chineses de facto terão descoberto a América, eu tenho algumas dúvidas. Não sou seguidor de um escritor americano chamado Gavin Menzies, que escreveu um livro polémico chamado 1425, se não me engano, o ano em que a China descobriu o mundo.
aquilo que ele apresenta como provas factuais são muito discutíveis. É indubitável que a frota do Tesouro do Almirante Zangé navegou pelo Pacífico, porque há registros deles em algumas ilhas do Pacífico, mas esticar das ilhas do Pacífico, da Polinésia, etc., para a América, já me parece um bocadinho exagerado da parte de. Mas pronto, mas isso é só a minha opinião. De todas as maneiras, isto para dizer que agora com a liderança de Xi Jinping, de facto nós estamos a ver a China a projetar-se cada vez mais. Vai continuar a projetar-se. Apesar da desconfiança que foi agora gerada por causa da questão dos números, mas isso não devia surpreender ninguém que estudasse um bocadinho de história, porque a China é assim e sempre será assim. A China não é uma democracia, e mesmo em democracia, se há falhas, então num regime totalitário ou autoritário, mais ainda. Por isso, tudo aquilo que sai informações oficiais da China, tenham muito cuidado a ver e a ler essas informações, porque das duas uma, ou a informação vem incompleta, ou os números foram adulterados provavelmente, ou então só tem um quadro mínimo daquilo que foi a realidade. E isso é uma postura política chinesa, mas não é uma política chinesa de hoje. Sempre existiu no passado. Basta lermos a história da China e percebemos isso em várias circunstâncias ao longo da história. Por isso, quando hoje em dia vem uma série de madonas ofendidas, a China isto, a China aquilo, babá, leiam história da China, que percebem rapidamente essa situação que a China atualmente faz hoje. Porque faz parte das mecânicas de poder dos regimes chineses. Sempre assim foi e não me parece que venha a ser alterado no futuro. E é isso que torna perigoso, a meu ver, a potencial ascensão da China como segunda superpotência do mundo, podendo eventualmente até chegar à primeira. E termos um Estado ou um regime dessa natureza como a primeira superpotência do planeta, sou muito sincero, a mim assusta-me sinceramente. Mas isto sou eu. Enfim, o vídeo já vai em 12 minutos. Creio que vou terminar por aqui. Espero que tenham gostado e que tenha sido interessante. Cuidem-se, protejam-se e cá nos encontraremos proximamente no futuro.